e se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Vem, libera ele aqui, vem cá. Vem cá, moleque, aparece, todo mundo quer te conhecer, pô. Beijo. Fala, galerinha, estamos ao vivo, estamos online, quase, hein? Quase que eu consigo trazer ele aqui, o homem mais lindo deste ProEnem, Bramucci. Pode pesquisar aí na internet. Vamos que vamos. Gente, hoje nós falaremos sobre área do círculo e das suas partes. Quais são as partes do círculo, tá? Qualquer pedaço que a gente consiga decompor do círculo, a gente vai chamar de parte do círculo, tá? A gente pode trabalhar aí de várias formas, mas é importante pra caramba esse tema. Eu vi que o pessoal já tava aí, ó, um bando de fofoqueiro, ó. A gente já tava vendo no chat aqui, vocês percebendo, né, a importância desse tema, tá? Então, na semana que vem, não perca, a gente vai fazer uma revisão, né, só com exercícios dos principais tópicos até agora e certamente áreas vai marcar presença, tá? Então a gente vai ter área dos quadriláteros, dos triângulos e também do círculo e suas partes. Então, pra gente começar, vamos entender da onde que vem esse negócio de πr ao quadrado, né? Porque da área do círculo é πr ao quadrado, mas daí? Como é que a gente pode pensar nisso, né? Como é que a gente pode visualizar essa área? Então eu coloquei aqui, ó, primeiro, o comprimento, né? A gente escreve, eu estou escrevendo o comprimento do círculo, tá? Como se fosse o perímetro desse círculo, né? Mas a gente sabe que tratando-se só dessa linha, a gente falaria de circunferência. Nós combinamos, tá? De não diferenciar círculo e circunferência, porque isso não tem sentido pra gente, tá? Mas quem quiser saber, círculo é o todo, circunferência é o contorno, tá bom? Então, a gente já viu em outra aula que o comprimento é 2πr, beleza? Então, se eu quiser o contorno, 2πr. Isso não tem nada a ver com área a princípio, mas eu vou usar isso aí para trabalhar a ideia de área. Porque olha só, se eu pego aqui uma pizza, né, um círculo, aqui você já tá vendo que ela tá pintadinha, né? Olha o que vai acontecer, eu posso dividir, não posso? Dividir, mas viu, pra que você vai dividir? Tá vendo que eu pintei de duas cores? Tá vendo? Isso é importante, tá? Se eu faço essa reorganização, tá? Eu mudei a área. O que a gente falou sobre isso nas aulas passadas? Se eu pego uma figura que a princípio eu não sei calcular a área e eu faço uma reorganização, uma decomposição, um rearranjo, a área não modifica, tá? Então a gente tá vendo que essas três figuras, ó, elas têm a mesma área. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Tudo bem, né? Agora imagina que você tá vendo que aqui tá meio onduladinho. Imagina que eu fosse cortar isso em fatias muito menores. Tá vendo que o ondulado que a gente estava vendo antes, ele fica mais suave? Imagina que eu fosse fazer isso em infinitas fatias, tá? Ele ia ficar imperceptível a parte curva, tá? Ela ia ficar perfeitamente desse jeito. E isso aqui, pessoal, é um retângulo, tá? Você consegue ver se eu pegar só filetinhos e fosse colocando filetinho, um do lado do outro, ia formar um retângulo. E aí esse retângulo, gente, lembra que o comprimento, né, o contorno é 2πr? Por que então eu escrevi que aqui é πr? Porque, ó, metade desse cara vai estar na parte de baixo, a outra metade vai estar na parte de cima, né? Então a ideia é a gente pensar como se fosse um retângulo. Então, ó, πr da base vezes o r da altura, tá? Teríamos aí πr ao quadrado para a área. Fez sentido para vocês essa decomposição? Tranquilona? Tá? Então a área do círculo vai ser obtida como base vezes a altura desse retângulo,
πr ao quadrado. Beleza? Ah, Vilga, eu não quero saber de onde veio não, eu quero só decorar πr ao quadrado. Tu vai ficar chateado comigo? Não, tá tudo bem. Se você souber que a área é πr ao quadrado, show de bola. Tá bom? Ok? Boa noite, boa noite, boa noite. Alguns boa tarde, tudo certo. Vamos que vamos, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar aqui nesse primeiro exercício, ó. Pegar um círculo qualquer, tá? E escrever a razão, que é uma divisão, entre a área e o perímetro. Pô, Vigo, mas então não preciso saber nada, eu só preciso saber quais são as fórmulas. Então vem comigo pra cá, ó. Deixa eu pegar o pelo azul aqui. Ó. Proposto 1. Ó, nós temos um círculo tá? Raio R. E aqui temos a área dele, né? Então, ó. Área. Perímetro. Então, ó. Área. E comprimento. Show? Então, ó, área πr ao quadrado, comprimento dois πr. Tá? Pô, Vilg, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo a razão entre... Volta aqui para o enunciado. A razão entre a área e o perímetro. Então, área e perímetro. Mas, Vilg, o que é o perímetro? É o comprimento, tá? Perímetro é a mesma coisa que contorno, né? Então aqui a gente vai escrever ó, que a razão que ele está pedindo, é πr ao quadrado dividido por 2πr. E aí, pessoal, vamos poder simplificar. Eu quero que você veja o seguinte. πr ao quadrado é a mesma coisa que πr vezes r. 2πr. Que aí fica mais fácil de ver, ó. O π tu simplificou, o r tu simplificou. O que sobrou? Sobrou r sobre 2. R sobre 2 está em alguma letra, né? Cadê a letra? R sobre 2 está na letra E. Então, ó, gabarito, letra E. Belezinha? Fácil, né? Achei fácil. Gostou? Vamos que vamos, então. Vamos voltar para cá e vamos fazer o proposto 2. Sempre leio esse nome aí do menino feio sem querer. Vocês são muito criativos, cara. Vamos lá. Vai ter exercício do Enem também, tá? Fica tranquilo. Semana que vem, então, vai ser só exercício do Enem, tá? Então é importante a gente diferenciar que a aula tem muito exercício de fixação, né? Então, no Enem já entra aquela parte com texto, pra gente interpretar o texto. Então vamos lá. Qual o valor da área do círculo inscrito num quadrado? Se a área do círculo circunscrito a esse quadrado mede 32π. Caraca, Vigo, não entendi nada. Então, antes da gente fazer o exercício, eu vou colocar aqui a diferença entre inscrito e circunscrito. Só para você visualizar, tá? Então, vamos colocar aqui exercício 2.
Ó. Vou botar duas figuras, tá? Então, ó, círculo inscrito no quadrado. E figura 2, círculo circunscrito ao quadrado. Então, ó, a gente vai ter o inscrito, gente. In vai ser dentro. Tá? Então, o desenho seria isso aqui, ó. Quadradinho. O círculo vai estar dentro. Tá? O que acontece de importante aqui? Observa que a gente tem um raio R e tem o lado do quadrado, que é isso aqui tudo. O lado, gente, é igual ao diâmetro. Tá? Então, o lado vai ser igual a 2R. Isso aqui é muito importante. Tudo bem? No caso do círculo circunscrito, né? O círculo que está fora seria assim, ó, vou botar o mesmo quadradinho aqui, ó, vamos tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? O círculo que está fora é esse aqui, ó. Tá? E aí, ó, é importante a gente perceber o seguinte. Nesse caso, o que a gente vai escrever é ó, raio e raio. E ele é igual a diagonal. Então, ó, o diâmetro vai ser igual a diagonal. Nós já sabemos a diagonal do quadrado, né? Se o quadrado tem lado L, a diagonal vale L raiz de 2. Então, ó, 2R é igual a L raiz de 2. Tá? Então, essas aqui são as duas brincadeiras que a gente vai ter. Tudo bem? Bom, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar o número 2 na hora de fazer o exercício, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vamos colocar o número 2 aqui. Eu vou desenhar essas duas coisas no mesmo desenho. Tá? Mas vamos por partes. Olha o que está escrito aqui, ó. A gente tem o seguinte. Eu quero saber a área do círculo que está dentro. Tá? Essa é a pergunta do problema. Mas o que ele está dando pra gente? Ele está dando a área do círculo que está fora. Show? Então o que a gente vai saber? Vamos ter dois círculos, um dentro e um fora. Se a gente sabe a área do que está fora, a gente sabe o raio, tá? Então, se a gente sabe o raio do círculo que está fora, a gente sabe o lado. E se a gente sabe o lado do círculo do quadrado, a gente sabe o raio do círculo que está dentro. Porque o quadrado é o que conecta os dois, tá? Então vamos fazer esse desenho aqui, ó, para você pegar a ideia, ó. Vamos fazer ele grandão. Um círculo. Vou fazer aqui
um quadrado e vou fazer um círculo dentro. Show? Então, nossa figura ficou assim. Tá? Azul, vermelho e preto. Vou escrever o seguinte, ó. Π Rzão ao quadrado é igual a 32π. Tá? Isso é para descobrir o raio de quem está fora. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Cortou, cortou. R ao quadrado é igual a 32. R é igual a raiz de 32. Mas viu como é que eu faço raiz de 32? Né? Dá para melhorar a raiz de 32. Fatoro 32, vai descobrir o seguinte, ó. R é igual a 4 raiz de 2. Ok? Gente, se o raio é igual a 4 raiz de 2, como é que eu vou descobrir o L? Ó, vem para cá, ó. 2 vezes 4 raiz de 2 é igual a L raiz de 2. Então, ó, cortou a raiz. Descobrimos, então, que o lado vale 8. Maravilha. Se o lado vale 8, o lado do quadrado vale 8... O que eu acabo de perceber? Acabo de perceber que o lado é igual ao diâmetro. O lado é igual ao diâmetro. Então aqui, ó, vale 4. Show? Então, conclusão, Rzinho é igual a 4. Se o Rzinho é 4, qual é a área desse círculo que está aqui dentro? Então, a área vai ser igual a π Rzinho ao quadrado. Como o raio vale 4, π vezes 4 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 16π. Tá em centímetros, não tá? Deixa eu ver. Centímetros quadrados. Então a nossa área vai ser 16. Viu, Hugo? Não interpretou a questão certo? Vamos lá, meu mano! Olha pra mim. Tem 2 círculos aqui, ó. O círculo que está dentro do quadrado e o círculo que está fora do quadrado. O círculo que está dentro é o círculo inscrito. O círculo que está fora é o círculo circunscrito, tá? Então aqui ele está dando pra gente a área do círculo circunscrito, que é o de fora, e quer saber a área do de dentro. Tá bom? Essa é a ideia. Tá? Tudo bem? Fez sentido? Beleza? Então, no caso aqui, a nossa área é exatamente 16π centímetros quadrados. Nós usamos, né, essa referência, por quê? Porque ele deu pra gente esse cara aqui, ó, ele deu essa área. Então eu usei essa informação, porque eu descobri o raio do maior, tá? Quer chamar esse aqui de Rzinho para ficar mais legal? Vamos botar assim. Esse aqui a gente chama de Rzinho. Só para você não achar que é o mesmo R, tá? Então esse aqui é o mesmo quadrado, tudo bem? Fez sentido? Printa isso aí. Printa isso aí. Boa. Isso, Lúcia, é metade, tá? É a metade. Ok? Fez sentido? Printou? Vem comigo. Vamos fazer aqui, ó, a questão do Enem. Olha aí, do Enem, hein, moleque? Do Enem. Ó, uma administração municipal
encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 centímetros, que tangencia os lados de um retângulo de comprimento total, retângulo, pronto. Sendo que o comprimento total da placa H é 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados dessas 10 placas? Então vamos lá. Gente, nós não estamos preocupados com o que está escrito na placa ou com o que está pintado na placa. O profissional em questão vai pintar a placa toda, tá? Porque a placa, se vocês não sabem, é uma chapa de ferro, né, ou de alumínio, sei lá, e ele vai fazer o fundo branco da placa, tá? Para depois colocarem as informações na placa coloridas, tá? Ou vermelho, ou sei lá o quê. A prova é preto e branco, então eu não sei como é que ele escreveria isso aqui, tá? Mas a ideia é pintar o treco todo, ok? Então não se preocupa aqui com a espessura do que tá aqui, né? Não tem nada a ver com isso, tá? É só pintar isso aqui tudo de branco e multiplicar por 10, porque são 10 placas. Beleza? Foi? Então vamos fazer esse desenho aqui. Tira um print primeiro, tira um printzinho ali. Printou? Joga lá, joga lá. Printou? Maravilha. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Que tal revisar as aulas que você já perdeu? Vem aí a Semana de Revisão do Pro. Do dia 22 a 26 de abril, a partir das 5h30 da tarde. Aulas de revisão teórica com exercícios do Enem. E o melhor, é tudo de graça e ao vivo. Inscreva-se no canal no YouTube e não perca! A gente tem aqui a placa. A placa vai ser assim, ó. Bagulhinho assim. Aqui vai descer um pouquinho. E vai fazer isso. Tá? Essa é a ideia aqui, não saiu. Agora sim. Ok? Então isso aqui é a placa. Aí o cara vai pensar assim, viu, Og? Pera aí, meu filho, ó. Se eu pintar o círculo que tá ali, não, bota lá. Se eu pintar o círculo que tá ali, eu vou precisar calcular depois, ó, essa área aqui doidona. E eu não sei calcular essa área. Loucura, né? Não sei. Porque é uma área estranha, né? Mas imagina que eu não vou fazer essa decomposição. Porque aqui tá como? Círculo e área estranha. Né? Se eu fizesse uma outra avaliação, eu poderia pensar o seguinte, ó. Eu poderia fazer o recorte aqui, ó. E aí a minha placa fica desse jeito. Ficou até torto aqui. E aí a gente tem duas figuras que a gente sabe fazer, né? Porque isso aqui é metade do círculo. E isso aqui é um retângulo. Show?
Então tudo, gente, depende da nossa visão. Tudo depende de como a gente vai dividir a figura que está ali sendo proposta pela questão, tá? Então vamos agora avaliar o que está acontecendo. A gente tem aí duas coisas. Ó, a gente tem o diâmetro 40, tá? O diâmetro 40 e a gente tem a altura 60. Então o que a gente precisa saber? Se o diâmetro é 40, qual é o raio? Traço um raio. Vou traçar o raio, calma. Tá? Se o diâmetro é 40, qual é o raio? O raio é 20, né? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Se aqui tem raio 20, você concorda que pela altura ser 60, o que sobra para cá é 40? Vou até fazer um pouquinho menor aqui. Acho que assim vai ficar melhor. Tá? Então, esse retângulo, ele vai ser particularmente um quadrado. Ué, Vilg, por quê? Porque, ó, se aqui vale 40 e o diâmetro também vale 40, a gente acaba de descobrir que os lados do retângulo são iguais. Então, se os lados do retângulo são iguais, ele é um quadrado. Tá? E aí, como é que a gente faz o cálculo da área? Então, ó, a área da placa. A área da placa, ó. Πr ao quadrado sobre 2, por quê? Metade do círculo, mais L ao quadrado, área do quadrado. Tá? Então, substituindo os valores aí que foram dados, nós temos π vezes 20 ao quadrado sobre 2, mais 40 ao quadrado. Então, ficou assim, ó. 400 vezes π sobre 2, mais 1.600. Que é a mesma coisa que 200π mais 1.600. Só que o exercício fala o seguinte: use a aproximação para π. Então, ó, use π como 3,14. Vê se não é isso que ele colocou. 3,14. Então, quando você substituir aqui, ó, vai ficar 200 vezes 3,14 mais 1.600, que dá 628 mais 1.600, que dá 2.228 centímetros quadrados. Isso é a área, pessoal, de uma placa. Uma placa. Como ele fala que são 10 placas, então, ó, área das 10 placas. Dez placas. É só pegar essa área e multiplicar por 10. Então, ó, 2.228 vezes 10. R$ 22.280 centímetros quadrados, que deve estar em alguma opção se eu não errei nada. Ah, moleque, aqui, ó, letra B, tá? Gabaritos, letra B. Molinho? De onde saiu 1.600? Lucelena, vem comigo. Ó, área do quadrado, ó, 40 vezes 40. 40 vezes 40, tá? Então, 1.600.
Molinho? Tenho certeza que tem pessoas que marcarão 2... Vamos lá, deixa eu ver as opções. Nem tem essa opção. Não tem essa opção para marcar, cara. Tá? Mas se tivesse, talvez sim, né? As pessoas esqueceriam de multiplicar por 10, porque são 10 placas. Mas não tinha essa pegadinha aí. Show? Então, molinho, molinho. O que a gente viu aqui nessa questão, pessoal? Que apesar de existir um círculo aqui, a gente não vai usar o círculo, né? Porque se a gente pegar a área do círculo, fica faltando um pedaço aqui embaixo que a gente não sabe como calcular. Tudo bem? Saber sabe, mas daria mais trabalho, né, do que fazer essa decomposição. Então essa decomposição é a decomposição mais interessante aqui pra gente. Quando eu tenho a metade do círculo, eu posso chamar ele de semicírculo. Semi tem a ver com metade, tá? Então semicírculo é... Aqui, ó. Tá aqui, ó, porque eu não sou patrocinado ainda. Cadê? Não sou patrocinado, então eu coloquei aqui, ó, refri, tá? Mas, se tu conhecer alguém lá, quiser fazer um patrocínio aqui, estou à disposição, hein? Olha como é que ia ficar bem no comercial, não ia? Pode me chamar, pode me chamar. Bota lá, idoso bebendo refrigerante, vai aparecer eu. Vamos lá, então, tá? Questão do Enem, questão fácil. Então, tu já sabe que a questão fácil tu não pode errar. Questão fácil tu não pode errar. Gabarito letra B. Vamos que vamos, tá? Até aí foi? Até aí foi? Bom, pergunta 1, direto. Olha que interessante. O que acontece se eu duplicar o raio de uma circunferência? O que acontece se eu duplicar o raio? O que acontece se eu duplicar o raio? Hein? Vamos desenhar? Posso desenhar? Pode apagar? Pode? Vamos lá, então. Ó, questão número 1, né? Acabaram os exemplinhos. Questão 1. Se eu pegar aqui uma circunferência de raio, qualquer que seja, tá? E duplicar o raio. Dupliquei. Tá? Viu, Gui? Qual é o raio dessa aqui? 1. Qual é o raio dessa aqui? 2. Tá? Qual é a área dessa aqui? Π vezes o raio ao quadrado. E dessa? Π vezes o raio ao quadrado. Então, o que aconteceu? Aqui a área deu π, aqui a área deu 4π. Tá, Vilg? Então a área ficou multiplicada por 4. Ah, mas tu tá roubando, né, cara? Porque tu botou número. Mas será que não acontece com qualquer número? Acontece. Quer ver? Fala um número aí pra mim. Fala um número aí da tua cabeça. Qualquer número. 5. Então, se esse raio aqui for 5, duplicou, vai ser 10, não é isso? Então, ó, π vezes 5 ao quadrado é 25π. Como duplicou, π vezes 10 ao quadrado vai ficar 100π. Ó, continua multiplicando por 4. Tá vendo? Mas por que isso acontece? Por que isso acontece, viu, Gui? Olha a mágica aqui, ó, acontecendo.
se a gente colocar letrinha? Ó, aqui eu tenho um raio R, aqui eu tenho um raio 2R. Então, quando eu aplicar a fórmula, ó, π vezes R ao quadrado e π vezes 2R ao quadrado. Esse 2 aqui, gente, é esse, ó. Então, quando você elevar ao quadrado, vai ficar assim, ó. Esse é o impacto na área, tá? Por isso que a área vai ser quadruplicada. Tá? Essa é a ideia. Agora, vou voltar. Se eu tivesse multiplicado o raio por 3, o que ia acontecer com a área? 3 ao quadrado ia ficar multiplicado, então, por 9. Se eu tivesse multiplicado o raio por 5, o que ia acontecer com a área? Ia ficar multiplicada por 25. Se eu multiplicar o raio por x, a área fica multiplicada por x ao quadrado. Faz sentido para você isso? A resposta da Júlia eu acho que faz mais sentido. Tá? Vamos lá. Então, ó, a ideia aqui, ó, é a área ficar multiplicada por 4. Molezinha? Tranquilinho? Isso aí. Tudo bem? Vamos lá, então, para a questão 2. Olha o que acontece agora. Agora eu não estou te dando um produto tão óbvio. Ó, se o raio de um círculo diminui 10%, então a sua área... Ih, Vigo, mas agora tu misturou com porcentagem, o bagulho ficou muito doido para mim. Vamos lembrar o que eu acabei de falar. Se eu multiplico o raio por x, o que acontece com a área? Fica multiplicada por x ao quadrado, não foi isso? Vocês não falaram que isso faz sentido? Tá? Vocês não falaram que isso faz sentido? Já respondi essa aí, tá? Já tá ali o do Caio. Tudo bem? Bom, então vamos ver essa questão 2. Vamos ver o que está acontecendo agora e tu vai entender como é fácil se você pegou a ideia do que eu acabei de falar. Ó, vamos lembrar lá do Glaucio, falando de porcentagem, tá? Então olha aqui, ó. Eu tenho uma circunferência genérica aqui, ó. O raio dela é R, tá? E eu quero reduzir 10% de R. Como é que se reduz 10% de alguma coisa? Você multiplica por 0,9. Então olha o que acontece. Eu tenho uma outra circunferência, pouquinho menor, tá? Tá vendo que ela tá um pouquinho menor? E ó, quando eu faço essa redução, esse novo R, ele vai ser 0,9 R. Tá? Por quê? Porque reduzir 10%, gente, é a mesma coisa que multiplicar por 0,9. Mas viu, por que 0,9? Porque 0,9 significa 90%. Se eu tenho 100% e eu diminuo 10%, eu fico com 90%. Tá? Então olha o que acontece. Essa área aqui, ó, ela é πr ao quadrado. Essa área aqui, ó, é π vezes 0,9r elevado ao quadrado. Quando você fizer essa conta, vai ficar assim, ó. 0,9 ao quadrado vezes r ao quadrado. Só que 0,9 ao quadrado, gente,
é a mesma coisa que 0,81. Então, reescrevendo melhor isso aqui, ó, ficaria assim. Multiplicar esse cara por 0,81, isso significa uma redução de 19%. Viu? Por que 19%? Porque você não tinha o 100%, agora você ficou com 81%. Então você reduziu 19%. Show? Isso aí, Cairo, tá? Faz sentido para vocês? Beleza? Então essa é a ideia da questão número 2, tá? Então a área diminui 19%. Molinho, molinho, né? Vapo. Psh. Ok? Bom, pra gente fazer aqui, pra gente terminar, vamos pensar o seguinte. Ó, Laura cultiva flores em um canteiro com formato de semicírculo. Já sabemos o que é semicírculo, já dei o bizu hoje, né? Semicírculo é metade do círculo, tá? E o diâmetro desse semicírculo é 16. Se o diâmetro é 16, qual é o raio? O raio é 8. Beleza? O raio é 8. Então, qual é a área ocupada por esse canteiro? Gente, se eu fosse fazer o círculo de raio 8, como é que seria a área? Π vezes 8 ao quadrado, que daria 64π. Mas não é um semicírculo? Semicírculo é metade dessa área. Então a metade dos 64π vai ser 32π. Molinho? Gente, isso é tudo que eu queria falar com vocês sobre círculo e semicírculo, tá? Depois do intervalo a gente vai voltar falando de coroa circular e setores, tá bom? Coroa circular e setores. Volto já, hein? Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.